Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Questão 976. A visão dos espíritos que sofrem não é para os bons uma causa de aflição? Em que se torna sua infelicidade se é perturbada? Resposta: não é uma aflição, posto que sabem que o mal terá um fim. Eles ajudam os outros a progredirem e lhes estendem a mão. Essa é uma ocupação e um prazer quando tem êxito. Kardec continua na mesma questão. Isso se concebe da parte dos espíritos estranhos ou indiferentes, mas a visão dos pesares e dos sofrimentos daqueles que amaram sobre a terra não perturba a sua felicidade? Resposta: se não vissem esses sofrimentos, é que vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas eles consideram vossas aflições sob um outro ponto de vista, pois sabem que esses sofrimentos são úteis ao vosso adiantamento, e se os suportais com resignação. Eles se afligem, pois mais com a falta de coragem que vos retarda, que com os sofrimentos em si mesmos, que não são senão passageiros. Aqui eu quero fazer uma pequena consideração para não esquecer, né? Todo centro espírita, né? O centro tem que ter na sua rotina de trabalho os atendimentos fraternos. Os atendimentos fraternos são aqueles atendimentos direcionados de primeira ordem para as pessoas que aparecem com algum problema. As pessoas relatam seus problemas e os atendentes não vão propor uma solução, porque a solução tem que vir da pessoa. Mas é um sofrimento que ela está passando. Então cabe ao atendente levar a pessoa a compreender, né, aquele sofrimento e como ela deve se comportar diante desse problema. Né? Levar o conforto àquela pessoa, e nesse conforto, inclusive, pode-se incluir o quê? O passe espírita, né? Ou o passe mediúnico, ou o passe magnético, né? Ou passe misto, de formas a tratar a pessoa de maneira que ela possa se livrar de possíveis obsessores, erguer sua vibração mental, direcionar, dar foco à sua atividade para que ela supere, né, a dificuldade que foi apresentada a ela. Então o atendente tem que promover na pessoa uma força, uma energia, né, uma crença de que ela vai superar aquela dificuldade e que aquela dificuldade faz parte do seu próprio crescimento. Bom, questão 977. Os espíritos, não podendo se esconder reciprocamente seus pensamentos e todos os atos da vida sendo conhecidos, seguir-se-ia que o culpado está na presença perpétua da sua vítima? Resposta: isso não pode ser de outro modo. O bom senso o diz. Na mesma questão, Kardec pergunta: essa divulgação de todos os nossos atos repreensíveis e a presença perpétua daqueles que lhe foram as vítimas são um castigo para o culpado? Resposta: maior do que se pensa, mas somente até
que ele tenha expiado suas faltas, seja como espírito, seja como homem, nós das novas existências corporais. Quando estivermos no mundo dos espíritos, aí o Kardec está fazendo a reflexão. Quando estivermos no mundo dos espíritos, todo o nosso passado estando descoberto, o bem e o mal que fizemos serão igualmente conhecidos. É em vão que aquele que fez o mal queira escapar da visão de suas vítimas. Sua presença inevitável será para ele um castigo e um remorso incessante, até que tenha expiado os seus erros. Enquanto que o homem de bem, ao contrário, não encontrará por toda parte senão olhares amigos e benevolentes. Para o mal, não há maior tormento sobre a terra que a presença de suas vítimas, e por isso ele as evita sem cessar. Que será quando a ilusão das paixões, estando dissipada, ele compreender o mal que fez, vendo seus atos mais secretos revelados, sua hipocrisia desmascarada, e não podendo se submeter à sua visão. Enquanto a alma do homem perverso está atormentada pela vergonha, pelo desgosto e pelo remorso, a do justo goza de sua serenidade perfeita. E aqui vai, né, mais um comentáriozinho aqui para a gente não se perder. Aqui também vai uma questão da importância do perdão, né? Do perdão, por quê? Porque quando você perdoa uma pessoa que te ofendeu, que te machucou, você evita de estar diante daquela pessoa desencarnada. Você evita de estar ali aumentando o sofrimento daquele espírito. Dessa forma, você está praticando o quê? Caridade. Né? É um bem que você pode ter feito e você faz. Você pode fazer. Né? Lembra que os bens que você faz e o bem que você deixa de fazer e o mal que corresponde a esse bem que você deixou de fazer. Foi dito aqui. Então, se você pode perdoar aquela pessoa que te fez um mal, evita que depois você tenha que constrangê-la ainda mais. Então, se aquele mal você entende que tem lá suas razões, sei lá, banais de ter acontecido, e que você até cresceu com aquilo, né? Então, se você perdoa, se você esquece, você evita de estar mais uma vez diante dessa situação e, portanto, evitando uma frustração, um peso a mais para aquele espírito, né? Sem necessidade desse julgo. E aí, portanto, você se torna caridoso em relação a ele. Pensa nisso. Questão 978. A lembrança das faltas que a alma pôde cometer quando era imperfeita não perturba sua felicidade mesmo depois que ela esteja depurada? Resposta: não, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas às quais se submeteu com esse fim. Questão 979. As provas que restam a suportar para rematar sua purificação não são, para a alma, uma apreensão penosa que perturba sua felicidade? Resposta: para a alma que está ainda enlameada, sim. É por isso que ela não pode gozar de uma felicidade perfeita, senão quando esteja purificada. Mas para aquela que já se elevou, o pensamento das provas que lhe restam a suportar nada tem de repouso, nada tem de penoso. Kardec considera: a alma que alcançou certo grau de pureza já goza da felicidade. Um sentimento de doce satisfação a penetra e ela é feliz por tudo aquilo que vê, por tudo que a cerca. O véu se levanta para ela sobre os mistérios e as maravilhas da criação, e as perfeições divinas lhe aparecem em todo o seu esplendor. Questão 980.
O laço simpático que une os espíritos da mesma ordem é para eles uma fonte de felicidades? Resposta: a união dos espíritos que se simpatizam para o bem é, para eles, uma das maiores alegrias, porque não temem ver essa união perturbada pelo egoísmo. Eles formam no mundo inteiramente espiritual famílias com o mesmo sentimento, e é nisso que consiste a felicidade espiritual, como no teu mundo. Agrupai-vos em categoria e sentis um certo prazer quando vos reunis. A afeição pura e sincera que experimentam, e da qual eles são o objeto, é uma fonte de felicidade, porque lá não há falsos amigos nem hipócritas. Kardec faz consideração. O homem sente as permissões dessa felicidade sobre a terra quando encontra almas com as quais pode se confundir numa união pura e santa, em uma vida mais depurada. Essa alegria será inefável e sem limites, porque não reencontrará senão almas simpáticas, que o egoísmo não arrefece, porque tudo é amor na natureza. É o egoísmo que mata. 981. Há para o estado futuro do espírito uma diferença entre aquele que em vida teme a morte e aquele que a vê com indiferença e mesmo com alegria? Resposta: a diferença pode ser muito grande, entretanto, frequentemente, ela se apaga diante das causas que dão esse temor ou esse desejo. Quer a tema, quer a deseje, pode-se estar movido por sentimentos muito diversos, e são esses sentimentos que influem sobre o estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte unicamente porque vê nela o termo das tribulações, é uma espécie de murmuração contra a providência e contra as provas que deve suportar. Questão 982. É necessário fazer profissão de fé espírita e de crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Resposta: se fosse assim, seguir-se-ia que todos aqueles que não creem ou que não tiveram os mesmos esclarecimentos são deserdados, o que seria absurdo. É o bem que assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduz. Resposta. O Kardec então faz uma consideração. A crença no Espiritismo ajuda a melhorar-se fixando as ideias sobre certos pontos do futuro. Ela apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque permite conhecer o que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina a suportar as provas com paciência e resignação. Ele desvia os atos que podem retardar a felicidade futura e é, assim, que contribui para essa felicidade. Mas não nos diz que sem isso não se pode alcançá-la. E aqui então encerra-se mais esse item, faltando penas temporais, expiação e arrependimento. Então faltam aqui poucos. Isso aqui é com e duração de penas futuras. Ainda tem algumas para se chegar aí ao final, né? E aí depois vem a ressurreição da carne, paraíso, inferno e purgatório. E aí a gente conclui o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Então falta um pouquinho aqui para a gente acabar. Vamos fazer umas pequenas considerações aí dessa fala toda aqui que nós lemos, né? É a minha maneira de interpretar, que eu mostro aí, mais uma vez, né? Que o caminho é, faça o bem, né? Ah, mas você fez coisa errada. Fez coisa errada? Vamos primeiro de tudo redimir, corrigir-se. Ah, mas você fez, já está feito. Você vai ter que cumprir com
com as consequências. Tudo bem, mas se você já se redimiu, as consequências, quando virem, serão mais atenuadas. O problema é não haver o remorso, não haver a remissão, né? Não compreender o que você fez. O que acontece é que quando você colher o retorno na colheita, o que vai acontecer? Você vai provavelmente duplicar o seu sentimento sobre aquilo. E aí piora ainda mais as coisas. Depois, alguém te fez um mal, te prejudicou. Se você é capaz de entender as razões, que provavelmente são baseadas no egoísmo da pessoa, mas você vê que aquilo não te afetou, não te lesou em nada, perdoa, esquece. Por que você esquece e perdoa? Porque, como foi dito aqui, você pratica uma caridade para a pessoa, né? Por menor que seja, você pelo menos vai evitar que novamente aquele impasse se repita numa próxima existência, né? Então, quando houver o desencarne de ambos, a outra pessoa vai enxergar o erro que cometeu. Se você aparecer como um possível punidor, né? Você pode então criar uma obsessão ou uma consequência que, né, surgirá na próxima encarnação. Então, melhor que desde já você possa superar isso com o perdão. E então, se você não gostou disso, faça um comentário. Se você gostou, faça um comentário. Deixe o seu like, né? Compartilhe esse vídeo e eu vejo você no próximo vídeo. Os próximos já são os finais desse estudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria, sei, oh, sei, oh, sei, oh, sei, oh, mágoa, tristeza e rancor